Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Luiz e sejam bem-vindos a mais um Falando de Tudo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre idiocracia. Tá, gente? Logo após a vinheta. Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que chega a ser meio hilário, né? Mas é real. Mas antes disso eu vou citar um filme que eu assisti faz muitos anos e de outro dia eu consegui achar ele num site de filmes online e consegui baixar o filme para minha coleção, porque eu tenho uma coleção de filmes, né, que eu guardo em casa, filmes que me interessam, então eu gosto de... é um dos meus hobbies, né, colecionar filmes, séries, enfim. E o nome desse filme é Idiocracia. Se alguém tiver condições, né, de baixar da internet ou encontrar algum DVD, eu acho que em DVD não se encontra. Mas se alguém conseguir assistir na internet, conseguir baixar e assistir o filme, olha, é um exemplo clássico do que acontece hoje no Brasil, tá? Eu chego a pensar que o criador desse filme, né, ou ele tinha uma bola de cristal, ou ele viajou para o futuro e depois voltou para a época dele, ou o cara é muito inteligente, né, e preveu que isso tudo ia acontecer. Porque é incrível. O filme é louco mesmo, tá, gente? Esse filme trata de um futuro, né, onde as pessoas simplesmente são imbecis completas, né? Elas não sabem fazer nada, não sabem pensar por conta própria, são idiotas úteis, tá, gente? E eu vi esse filme há mais ou menos uns 10 anos atrás. E olha só que coisa, cara. Hoje o Brasil está no mesmo estado desse filme. Não tá tanto, né? Mas tá quase chegando lá. Porque é incrível, gente. O que a gente vê hoje no Brasil é uma imbecilidade tão grande, mas tão grande, que chega a dar dó. Cara. Às vezes eu, por exemplo, às vezes me sinto deslocado. Me sinto deslocado no tempo. É como se eu tivesse voltado ao passado, tá? Porque hoje em dia as pessoas não têm cultura nenhuma. As pessoas não buscam cultura, não buscam conhecimento, são praticamente retardados, tá? Eles se apegam a coisas ridículas, tá? A arte mudou radicalmente. O que antigamente eram grandes obras-primas, tipo Aleijadinho, né? Leonardo da Vinci, né? Picasso. Hoje em dia, tu vai numa exposição de arte, tem lá uma patente grudada na parede, de cabeça para baixo, né? E aquilo é arte. Aí tu vai naquela exposição do Santander, Cristo lá com não sei quantos braços, numa mão segurando um consolo, na outra mão segurando um baseado, na outra mão segurando uma camisinha, e isso é arte. Cara, que doideira, velho, que doideira, cara. Né? Quadros, né? Quadros que tipo Mona Lisa, Michelangelo, né? Leonardo da Vinci também. Até a arte da Capela Sistina, tu olhava aquelas obras de arte, cara, tu viajava, tu se sentia bem, tu se sentia, sabe, fazendo parte de um todo. Hoje em dia tu vai numa exposição de arte, é um monte de rabisco, a pessoa passa a tinta na mão e gruda ali, e aquilo ali é arte. Mas desde quando, minha gente? Música nem se fala.
é só bostanejo, sertanojo e funk. Tu não tem mais uma música popular brasileira de qualidade, que expresse um sentimento, né? que dê valor ao ser humano, às coisas que existem ao nosso redor. Não, é só aquele espancadão, aquelas coisas idiota, coisas sem sentido nenhum. São ritmos repetitivos, não tem imaginação nenhuma, são letras de música que não falam nada de nada. É só um monte de palavra que faz rima com outra palavra e que não tem sentido nenhum. Né, gente? É a falta de conhecimento em tudo, as pessoas não têm conhecimento de mais nada. Se tu pegar para um jovem aí que saiu da faculdade, tu dá um texto para ele de 3 parágrafos, ele não consegue, primeiro que ele não consegue ler direito, e segundo que ele não consegue interpretar o que tem naquele texto. Tá, gente? É incrível, uma coisa assim, escabrosa. Eu me lembro que no meu tempo de escola, nós tínhamos uma tarefa. Todo mês nós tínhamos que ler um livro, não era um livro, né? Mas era um livrinho de historinha, né? De um romancezinho. E a gente tinha que, no final do mês, a gente se apresentava e interpretava aquele texto. O que tinha entendido daquele texto, o que me transmitiu aquele texto, e quais eram as minhas conclusões sobre o texto, né? Eu me lembro que a gente fazia muito isso. Hoje em dia não existe mais nada disso, gente. As pessoas se formam no primário, no secundário, fazem faculdade e jamais leram um livro. Eu digo livro, um romance, algum livro, né, algum livro que exalte a imaginação da pessoa, que exalte a cultura da pessoa. Né? Hoje em dia é só livro técnico. E, para falar a verdade, não tem nada de técnico. São livros que deixam muito a desejar. Tanto é que no primário, as crianças saem do primário, elas não sabem escrever, não sabem uma regra de 3, né? Não sabem a tabuada, não sabem nada, mas nada mesmo, é uma coisa triste, cara, de ver. Alunos do 2º grau não sabem nada de geografia, nada de história, né? Se perguntar quantos estados tem o Brasil, eles não sabem dizer, porque eles não sabem, eles nunca passaram por isso. A única coisa que se aprende na escola hoje é ideologia de gênero, é direitos dos manos, não é nem direitos humanos, é direito dos manos, né? É funk, é essas coisas assim ridículas que não levam ninguém a nada. Cadê a cultura no país, cara? Cadê a cultura? Nós somos ridículos em relação a outros países, tipo Estados Unidos, né? Japão. Isso, o que prova é os exames do PISA, né, gente? São grupos de alunos, né, de todos os países que participaram do PISA. Cara, nós somos os últimos colocados, cara. Matemática foi o último lugar. Matemática, o último lugar nos exames do PISA. Vocês têm ideia de uma coisa? Vocês imaginam uma coisa dessas, gente? O Brasil não tem mais cultura, não tem mais conhecimento, não tem nada. As pessoas vagam pelas ruas como se fossem débeis mentais. Outro dia eu me apavorei com um rapaz, um conhecido meu. A gente estava conversando na rua, né, no sol. Aí ele olhou para cima e ficou pasmo, cara. Assim, o que foi, cara? Cara, olha lá, tô vendo a lua. Assim, tá, mas e daí? Tá vendo a lua? Cara, mas é de dia, como é que eu tô vendo a lua? Puta que pariu, cara. Assim, meu Deus do céu, cara. Tu não sabia que a lua aparece no céu mesmo durante o dia? Não, eu não sabia, cara. Não sabia disso. Puxa vida, cara. Não é possível, meu. O mundo tá perdido, cara. Ninguém sabe se comunicar. Tu vai ler um texto que alguém escreveu, eu fico louco da vida, porque eu sou uma pessoa que eu primo, tá? Eu primo pela língua portuguesa, escrita ou falada, eu primo. Às vezes eu cometo algumas gafes também, né? Mas eu sou uma pessoa que sou tarado por conhecimento, eu sou tarado pela perfeição, né? Por isso que às vezes eu me dou mal. Mas eu gosto de tudo bem feito, bem perfeitinho, né?
Quando eu dava aula particular, eu já dei aula de português também, né, para primário, particular, né? E, e eu vi aqueles erros de português, pessoas com que eu dava aula particular de informática, né, de programação, erros grotescos, cara, erros grotescos. Botavam acento em palavra que não tinha acento, trocavam a letra de palavras, iam fazer a separação das sílabas, faziam tudo errado. E vocês podem olhar, vocês passam pela rua hoje, deem uma olhada em outdoors. Eu presto muita atenção em outdoors, coisas assim. Empresas especializadas em outdoor, colocando erros de gramática num outdoor gigante. Isso é o fim da picada, cara. É o fim da picada, né? O nosso Brasil é um país de imbecis. É isso, imbecis. Tantos são débeis mentais que votaram em Lula, votaram em Dilma. A Dilma nem se fala, né? É camarão, aquilo ali é que nem um camarão, só tem merda na cabeça. Quando fala a boca só sai besteira. É, gente? E, graças a Deus tiraram ela, né? Mas agora tem o vampirão lá do Temer. Mas enfim. Por que vocês acham que o Brasil está imbecilizado desse jeito? Por que vocês acham isso? Será culpa dos professores? Um pouco. Um pouco é culpa dos professores, do ensino, né? Do sistema de ensino, porque os professores, eles já foram ensinados assim. Todos esses professores que estão hoje dando aula, eles já foram ensinados no método imbecilizante, né? O patrono da educação é o Paulo Freire. Meu Deus do céu, Paulo Freire, né? Um abobado, é um débil mental, outro débil mental que instituiu o socioconstrutivismo. Se vocês não sabem o que é, procurem na internet, procurem se informar o que é o socioconstrutivismo, né? Hoje em dia, se uma criança escreve errado uma palavra, o professor não pode chamar atenção. Deus me livre de chamar a atenção do aluno. Quiser dizer para o aluno, ó, não é assim que se escreve, é assado. Deus me livre. Não pode. Ah, vai traumatizar a criança. Depois, quando ela crescer, ela vai ver o quanto ela está errada e ela vai corrigir o erro dela. Poxa vida, cara, tá louco, meu. Eu me lembro que no meu tempo de escola, tu errava uma palavra num ditado, a professora riscava a palavra e descontava na nota. Não tinha esse negócio de, ai, traumatizar a criança. Traumatizar a criança. O jovem vai ficar traumatizado é quando chegar chegar para o mercado de trabalho e não souber escrever uma redação. Isso é que é triste. Isso é que é traumatizante. Tá, gente? Então, senhores pais, pelo amor de Deus, se vocês se preocupam com seus filhos, procurem ajudar eles, em casa. Tá? Leiam os livros que eles utilizam, leiam os cadernos dos seus filhos, façam exercícios com seus filhos para eles assimilarem as matérias. Não deixem que eles levem toda essa falta de conhecimento adiante. Façam com que os seus filhos leiam. Pode ser historinha, pode ser gibizinho, pode ser o que for, mas façam eles lerem. Porque você só adquire cultura, tá? Você só conhece as palavras, você só conhece a gramática praticando leitura. Não tem outro jeito. O básico do colégio não tem jeito, a gente não pode argumentar contra isso porque é lei. Mas vocês podem ajudar os seus filhos em casa. Se está uma palavra errada, se o seu filho escrever uma palavra errada, chama a atenção dele. Não brigar, né? Mas chama a atenção dele e diz, não, meu filho, não é assim que se escreve, é assado. Ensinem da maneira correta. Se vocês têm dúvida, procurem no Google a palavra correta. Eu sou assim, sempre que eu tenho alguma dúvida sobre como se escreve uma palavra, né, quando eu vou ensinar para minha filha, eu vou no Google, vou lá e procuro, tiro a dúvida. Né, porque eu também não quero passar uma coisa errada para minha filha ou para meu filho. Né? Então, procurem ajudar os seus filhos, façam os seus filhos pensarem, tá? Façam os seus filhos raciocinarem, pensar no futuro deles, porque a escola não faz isso.
Tá, gente? O sistema de ensino do Brasil não faz isso. Estão transformando nossos filhos em idiotas. E por que os nossos filhos são idiotas úteis? Por quê? Porque é útil a sociedade ser idiota? Por causa do nosso governo. Tá, gente? Quanto mais idiota é o povo, mais merda faz na hora de eleger um candidato. Tá, gente? Mais merda faz. Certo, gente? Então, procurem lutar contra a desinformação, procurem ajudar os seus filhos a serem mais cultos, mais espertos. Espertos que eu digo, espertos no conhecimento, né? No discernimento das coisas, não espertinho, jeitinho brasileiro, tá? Porque isso aí é outro câncer no Brasil, tá? O jeitinho brasileiro para se dar bem, tá? Isso aí é outro câncer na sociedade, tá? Tirem esse câncer do seu filho. Ensinem para os seus filhos as coisas corretas, tanto na parte da cultura quanto na parte do modo de agir, do modo de ser. Tá? Ensinem seus filhos a serem pessoas corretas, porque se vocês não ensinarem, a escola não vai ensinar. Tá, gente? E o seu filho será mais um boi na manada. Tá? Será mais um boi. Mais um idiota útil, tá, gente? Então, por favor, cuidem dos seus filhos quanto a isso, tá? Não deixem que eles sejam idiotas úteis no futuro, certo, pessoal? E se puderem, assistam esse filme. Vou repetir o nome, Idiocracia. É um filme, eu acho que lá por meados de 90, tá? Esse filme. É uma comédia, mas é uma comédia muito triste, porque a realidade daquele filme é quase a nossa realidade de agora, tá, gente? Então, assistam esse filme se puderem, tá? E tirem suas conclusões. Vejam se o Brasil já não está quase nesse ponto, tá, gente? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau!